Rapaziada, estamos aí de novo para mais um tutorialzinho do Café com Java. Na realidade hoje seria mais uma conversa do que um tutorial. A gente vai estar falando aí sobre SEO, né? SEO, né? Search Engine Optimization, a pedido do pessoal aí da marqueteria, que está precisando de umas dicas. Eu não sou nenhum mestre em SEO, mas eu dou os meus pulos. Então assim, pessoal, o que a gente vai estar falando aí hoje, para ficar atento, se você está esperando aí edição via HTML e tudo mais, a gente pode até entrar em uma determinada parte, quem sabe entrar com HTML, mas a nossa ideia aqui hoje é entender como funcionam as ferramentas do Google e como que o Google indexa a sua página HTML, e como que você pode tá otimizando isso, escolhendo boas palavras, boas tags, para estar colocando bons títulos na sua página HTML. A primeira coisa que a gente tem que entender é como o Google funciona. A busca do Google funciona de uma maneira que ele utiliza dois recursos para você estar colocando, buscando o seu site. Ele usa um crawler, né, que nada mais é do que um robô, né, o pessoal também chama de boot, e como ele usa um algoritmo de relação, certo? Então, para você ter uma ideia, o algoritmo de relevância do Google, junto com o seu robozinho, o seu crawler, ele busca o que você diz da sua página, como também o que as outras pessoas dizem sobre o seu site. Então é uma forma de ele verificar o que você realmente diz que o seu site possui e o que as pessoas enxergam do seu site, ok? Então, através dessas ferramentas de busca, dessas palavras-chave que as pessoas buscam através do Google e através daquilo que você expõe no seu site, existem coisas que o Google dá mais ou menos relevância para determinados sites. Além disso, existem pontos específicos dentro do HTML que fazem aquela palavra ter mais importância dentro do seu site ou mais peso, como por exemplo as tags H1, H2, H3 e assim por diante, que geralmente são colocadas em títulos de páginas ou subtítulos, tem um peso maior dentro da busca dos crawlers do Google, certo? Então a escolha das palavras certas para os títulos, para as tags, tem bastante importância. Para isso, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como funciona esse refinamento e como deve funcionar a página do AdWords do Google, né, com a ferramenta do Keyword Tool. O que acontece? Quando você faz uma determinada página ou um determinado site, é interessante já desde o seu começo, antes de você começar, você já pensar sobre o que o seu site vai estar falando e as palavras-chave para o seu site. Também definir, por exemplo, qual que vai ser o seu público-alvo, né, se vai ser uma determinada região, um determinado país ou até o mundo inteiro. Né, se você vai ter um alcance para o público feminino, se vai ser um público masculino, a idade e tudo mais. Tudo isso são relevâncias que podem fazer você incluir as palavras certas dentro do seu site e fazer com que você obtenha melhores resultados dentro dos buscadores. Então, para começar aqui no nosso Keyword Tool, digamos que nem, por exemplo, o Café com Java. Aqui no Café com Java, se eu colocar a palavra Café com Java e mandar gerar uma pesquisa, notem que a seleção que eu tenho aqui está como todos os países, todas as línguas colocadas aqui e para todos os dispositivos, né? Então, com essa busca que eu tenho, ele traz uma ideia de palavras. Opa, deixa eu mostrar só um negocinho aqui para vocês. Aqui em cima eu tenho aqui o Match Types, que são broad, que é uma busca ampla, que pode, por exemplo, ter uma ordenação diferente e tudo mais, se ser exatamente as mesmas palavras ou no composto de uma frase. Nisso, quando eu mando gerar essa busca, ele traz para aqui o que eu pesquisei, né? E aqui embaixo ele traz as relevâncias que ele encontrou. Como que, por exemplo, a gente tem Café Arte Java, a gente tem a busca mensal de 720 global e uma local também de 720. Café, a gente tem uma busca global de 5.600 com uma busca local de 5.600.
Essa diferença aqui agora está sendo mostrada dessa maneira porque a gente está selecionado aqui como All Countries. Vamos, por exemplo, botar aqui United States e pesquisar novamente. Isso, certo? Então, nos Estados Unidos, a gente tem um café Java, uma pesquisa mensal de 40.500 registros, com uma pesquisa local de 18.100 registros. Então aqui a gente tem o índice de competição perante essas palavras, uma baixa competição, não há muitos sites que usam essas determinadas palavras, e isso para nós é interessante. Claro que termos técnicos como o site de informática, como o Café com Java, a competição tem que ser bem analisada, né? Porque a gente tem que imaginar que por mais que a gente gostaria, o nosso público, falando-se sobre de informática, é um público baixo, é um público alto muito restrito. Afinal, existem pessoas que mexem com tecnologia, você já tem um público mais restrito do que o global, né? Bem mais restrito. E um público ainda por cima que mexe só com tecnologia e Java é mais restrito ainda. Então, a competição, obviamente, os números do Google vai ser baixa, certo? Então, o que a gente tem que avaliar aqui nessas palavras-chave? É conseguir uma competição o mais baixa possível e com uma busca mensal mais alta possível. Então, é a partir dessa análise que a gente tem aqui no Google AdWords que a gente pode definir palavras boas, um nome interessante para o nosso site, títulos bons para os nossos posts e para os conteúdos dos nossos sites, e assim ver através da competição e as buscas o que realmente é interessante você ter como palavra-chave para que o Google indexe a sua página ou não, né? Eu quis mostrar essa ferramenta do AdWords, pessoal, inicialmente, porque eu tenho muita certeza que o pessoal sabe que você tem que ter muitas tags, o pessoal sempre quer colocar um absurdo de tags e muita coisa no seu post e tudo mais, e às vezes não é bem assim, pessoal. É questão de você avaliar isso aqui, porque não adianta você ter um número absurdo de buscas mensais, um alto número de buscas mensal, mas a sua competição também ser alta, certo? Então, o ideal seria o quê? Um número interessante de buscas mensais no Google, mas onde a competição não vai ser muito alta, né? Que nem, por exemplo, se a gente fazer uma brincadeira aqui no Google, aqui agora, e pesquisar que nem, por exemplo, a palavra, deixa eu ver aqui, pode ser a SEO mesmo aqui que já está pesquisada, nós temos aproximadamente 951 mil registros de buscas com a palavra SEO, né? Aqui você vai encontrar sites de grande peso vinculados com a palavra SEO, inclusive o Mestre SEO no Brasil, que são os caras, digamos assim, top sobre SEO no Brasil, né? Então, aqui existe 901 registros. A partir daqui, nós vamos voltar lá na nossa ferramenta e vamos colocar aqui SEO. Eu vou até tirar os aspas. SEO. E vou mandar pesquisar. Isso. Bom, vamos melhorar ainda mais nossa pesquisa. Vamos dizer que a gente quer isso no Brasil. Então a gente já tem aqui competições muito grandes entre palavras. Então vamos analisar aqui o que seria uma situação interessante. Uma situação interessante, que nem por exemplo, é essa pesquisa mensal, certo? No mundo inteiro de 110 mil pesquisas. Então, se você tem um site, por exemplo, que é inglês, em inglês, como o inglês é uma língua praticamente mundial, é um resultado já que começa a ser interessante, levando em consideração o ramo que a gente está trabalhando, né? E que tem pouca competição. Se você usar SEO, o WordPress. Então, por exemplo, um post que seria bem interessante para o seu site é um SEO no WordPress,
que tem pouca competição, mas tem muita busca mensal e mês. Só que note, como eu falei, aqui que seria um site que seria interessante se a tua língua, por exemplo, fosse o inglês. Por quê? Se você olhar na busca local, como a gente colocou o país Brasil, no Brasil, o Sea WordPress tem uma pesquisa mensal de só 4.400 registros. Então é algo a se pensar, certo? Seal Company, mesma coisa, 450 mil, 1.600. Claro que aqui ainda está listado palavras em inglês. Se a gente quer que bote só palavras em português, a gente pode vir aqui também e colocar. Cadê o Brasil? O Brasil está perdido. Brasil se perdeu, não se acha mais o Brasil. Português. Ah, não é porque não é Brasil, né, pessoal? É português. Vamos lá. Isso. Aqui a gente tem uma ideia melhor. Por exemplo, olha que interessante. Se a gente tem uma busca aqui sobre a frase o que é SEO, temos uma competição baixa entre essa palavra e tem uma busca mensal de 9 milhões e 140 mil pesquisas pelo mundo afora. E localmente uma pesquisa de 165 mil pesquisas só no Brasil. Então, aqui é um conteúdo que é interessante você ter, por exemplo, um post sobre isso, vai te trazer muita visitação para o teu site, e colocar o que é SEO, por exemplo, no topo do seu site. E tem um tutorialzinho lá que fale sobre SEO, faça uma abrangência o que é sobre SEO. Aqui embaixo a gente tem outro registro que, olha só, que é o 100, né? Ele pegou uma palavra similar e colocou para nós, é interessante. Apesar que tem aqui 13 milhões de acessos, mas para nós não é interessante. E em cima dessa análise, pessoal, você pode escolher as melhores palavras para serem colocadas no seu site e fazer posts sobre isso ou qualquer outra ferramenta, se você vende um produto e tudo mais, e assim te ajudar a como montar as palavras-chave. É essa perspectiva que muitas vezes as pessoas não têm sobre o SEO. Não é simplesmente você embutir as palavras que descrevem uma imagem e tudo mais, mas sim montar aquele produto ou aquele determinado conteúdo de uma maneira formatada numa frase onde existam muitas buscas no Google, porque aqui nesse SEO Marketing Digital, por exemplo, é uma situação bem interessante, porque a competitividade entre as buscas do SEO Marketing Digital é enorme, ou seja, existem muitos sites que têm essa SEO Marketing Digital colocados, por exemplo, em seu título, em tags importantes de pesquisa para o Google, só que existem muitas poucas buscas com essa frase montada no Google mensalmente, no aspecto seja ele global, ou também como no aspecto local, ou seja, 720 aqui registros no global e somente 91 registros no local, ou seja, só no Brasil, ok? Então, com isso, você pode estar otimizando bem mais o seu site, não só através colocando tags HTML bem formatados, com imagens, com descrições e tudo mais que ajudam na indexação do seu site, mas também escolhendo as palavras certas, ok? Fora isso, pessoal, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que também existe muita relevância no nosso dia a dia, é o painel de ferramentas do Google, google.com/webmasters. Então, esse aqui é o painel de controle do Café com Java, certo? Aqui traz todas as estatísticas para ti, pessoal, a respeito do seu site, que está falando, que o quê? Uma coisa é você ter a pesquisa de palavras-chave normais que são pesquisadas no mundo, ou como a gente falou localmente. E uma das coisas interessantes também é você observar através do painel do Google Webmaster que palavras-chave estão chegando através do seu site. Então, que nem por exemplo, quando você acessa o painel do Google Webmasters, você tem aqui o que? As consultas e pesquisas, que as palavras-chave que mais estão trazendo visitações para os teus sites. Então, em relação ao Café com Java, por exemplo, as palavras que mais estão trazendo visitações java.com.br, TOTUS, Prime Faces Tutorial, Tutorial Prime Faces, Arduino, Prime Faces, Servlet Java, Programação Java para Web,
carrinho de controle remoto e motor elétrico. Então, através desses resultados, eu posso focar o que o meu público mais busca e com isso focar os tutoriais e tudo mais no aquilo que mais o meu público está trazendo e está com isso gerando mais visitações para o meu site. Além disso, eu posso ver quem é que está vinculando aqui embaixo, quem é que está vinculando links para o meu site, que isso é ótimo, porque links que levam externos que levam para o seu site podem te ajudar ou atrapalhar o seu site. Desde que, claro, sejam sites sérios, que sejam relacionados ao que você está colocando para o seu visitante, que realmente tenham conteúdo relativo ao seu, são pontos ótimos para o seu site. São pontos que fazem com que quem busca o seu conteúdo continue buscando e nisso o Google continue indexando mais o seu site. Outra coisa que o meu aqui inclusive já está com estado de alerta, porque o site nosso do Café com Java foi alterado de um site normal para um site com WordPress. Início eu não atualizei o sitemap.xml, mas eu já corrigi. Então logo logo isso aqui vai ter saído. É você ter um sitemap que nada mais é que um XML que linka todos os aspectos do seu site. Ah, mas isso é um absurdo. Eu tenho um site lá que tem 1000 links com 1000 produtos diferentes que tem que estar em cima do sitemap. Não, o sitemap, tá, pessoal? Você tem que gerar realmente todos os conteúdos, né, os links. Só que não precisa ser um trabalho assim tão manual. Existem várias ferramentas que buscam através dessa indexação do Google e geram esse sitemap para o Google e já traz ele assim pronto para você. Acontece que aqui no caso, deixa eu abrir meu Dreamweaver, o que contém esse sitemap? Esse sitemap aqui, pessoal, ele contém simplesmente todas as informações de links que você possa ter no seu site. Então, que nem por exemplo, se vocês olharem aqui, eu fiz um sitemap rápido aqui só para demonstrar para vocês como é que funciona. Então, cada link que você tiver dentro do seu sitemap vai ter uma tag URL que vai ter como filha o que? O local, a última modificação e quanto que ele é modificado, certo? O quanto dele é modificado. É importante que você não minta aqui nessas informações, pessoal. Que nem, por exemplo, a primeira localização é a página inicial do Café com Java. Essa data da última modificação, né, aqui que eu coloquei, você tem que estar colocando a última modificação atual dele, que você pode estar gerando através do site, um programa para sitemap original todo mês. Eu tenho um programa dentro do WordPress que ele gera, a partir de cada post novo, um novo sitemap todo atualizado para mim. Então aqui você tem que estar colocando a data da última atualização e a frequência que aquela página é atualizada. Então lembre-se que a gente falou aqui dos crawlers, pessoal. Então, que nem por exemplo, se você botar aqui em a frequência de mudança for semanal, mensal, anual, siga a regra. Se você botou que isso aqui é semanal, realmente atualize aquela página semanalmente. Se você colocou que aquela determinada página do seu site é atualizada anualmente, atualize anualmente. É importante que você não minta aqui nessas informações para que o sitemap, em vez de te beneficiar, acabe te tirando pontos dentro do Google. Então, sempre se atente a esses pequenos detalhes. Então, como eu falei, pessoal, essa aqui hoje seria mais uma conversa e não tanto um tutorial mostrando para vocês como colocar isso dentro do HTML e tudo mais, e sim mostrando para vocês como melhor optimizar o seu site, como melhor achar as palavras certas para ganhar o seu site visitação além do que você já tem, a te ajudar a tomar decisões. É isso, espero que vocês tenham gostado de mais dessa conversa, pessoal. Semana que vem a gente tá aí de volta. Aquele abraço.